Tu és bem-vindo aqui em nossos corações. Toma direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Aleluia! Na presença do Rei, tua glória está aqui. Teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor. Tua presença me curou. Fascinado estou. Levanta suas mãos, diga. Espírito, te queremos ver. Vamos lá, erga sua voz, Sopra em nós, Espírito, te queremos ver. Sopra em nós, Espírito, te queremos, é pra Ele. Será que você pode falar nessa noite que a sua fé está nele? Independente de expectativas, de situações, nessa noite declare pra Ele. Vamos lá, fique de pé, vamos lá. E o teu reino vem, e esperança estão em Deus, mãos de Deus, e os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus. Pega a sua voz, e os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus. Grande, e os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus, e os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão no fundo do teu coração, diga. Os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em grande Deus.
Aplauda o Senhor Jesus Cristo nessa noite. Glória a Deus. Peraí. Amém. Deus abençoe os jovens e adolescentes. Agora nós vamos recolher uma grande oferta. Então, para facilitar você colocar a mão no bolso, fique em pé mais uma vez, né? O pastor Neemias gostou, tá vendo? Já fica em pé, fica melhor para você tirar a sua oferta, para que você contribua com uma grande oferta nesta noite, enquanto nós vamos louvar ao Senhor com a equipe de louvor. Mas adore ao Senhor, não fique apenas de espectador. Abra a sua boca, abra o seu coração, levanta a sua mão e adore ao Senhor, porque Ele está aqui em nosso meio nesta noite, amém? Glórias a Deus. Vamos louvar o nome do Senhor, igreja, no mesmo espírito. Que você continue a adorar o Senhor. Eu tenho certeza que você tem motivos de sobra para louvar o Senhor. Porque a bondade e a misericórdia dele nos segue todos os dias. E por isso nós estamos aqui, porque ele tem nos sustentado. Então você louve a Deus conosco, abre o seu coração. Porque eu sei que você não saiu da sua casa para vir aqui para assistir um culto, mas sim para fazer um culto. Então vamos louvar o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Te amo, Deus. Diga isso. Sua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Diga isso. És fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia teu fogo na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel, és fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Glorifica ao Senhor. Aleluia. Tua bondade nos seguirá todos os dias da nossa vida, Senhor. E não cante isso. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu a ti te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor.
Chegando a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Diga, és fiel. És fiel em todo tempo. Tu és fiel, Senhor. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aplauda o Senhor, igreja. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Vamos orar, por favor. Queremos aqui dar boas-vindas ao pastor Paulo César, nosso pastor da congregação Cidade Soberana, vai ministrar a palavra de Deus. Não preciso nem perguntar, mas todos vieram para adorar, servir ao Senhor, apresentar o seu louvor e a sua adoração e ouvir a palavra de Deus, que é a continuação do culto ao Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome de Jesus, graças te damos, ó Deus, por ter estado conosco. Continue, ó Deus, abençoando o teu povo, dando a tua graça e o teu poder. Usa o teu servo, o pastor Paulo César, como instrumento de bênçãos em tuas mãos. É a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor. Os irmãos podem tomar assento. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de seu Filho amado, Jesus Cristo. Meus amados, eu quero pedir aos irmãos que abra a sua Bíblia junto comigo no livro dos Salmos. Livro de Salmos, e nós vamos ler aqui apenas 2 versículos. Salmo de número 20. E nós vamos ler apenas 2 versículos. Então, os irmãos, por gentileza, localizem. Enquanto os irmãos estão localizando o Salmo de número 20, eu quero agradecer primeiramente a Deus por estarmos juntos aqui nesta noite, nesta oportunidade, para louvarmos ao Senhor. Agradeço também o convite que me foi feito através da diretoria da igreja. Que Deus abençoe o nosso pastor Clementino, toda a diretoria aqui, os pastores da Regional 3, todos os obreiros, todos os irmãos que aqui estão. É um privilégio podermos louvarmos ao Senhor também através da ministração da palavra. É um prazer e também, claro, uma grande responsabilidade que nós encaramos com muito temor e tremor. Salmo de número 20, eu quero ler apenas o verso de número 7 a seguir, e os irmãos acompanhem aí na sua Bíblia visualmente, por favor. Diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos, ó Rei, quando clamarmos. Somente até aqui, meus irmãos, eu quero, nessa noite, abordar um tema que aqueles que estão mais atentos já perceberam que Deus está falando aqui conosco desde o início desse culto. Quero falar com os irmãos hoje sobre a confiança inabalável. Confiança inabalável. Eu fiquei muito feliz quando o nosso pastor leu um salmo que fala sobre a confiança do justo. E através dos louvores que aqui foram apresentados, nós tivemos também nas letras
falando sobre a esperança, sobre a fé e sobre a confiança. Esse salmo, meus irmãos, ele é, por muitos estudiosos, entendido, num primeiro plano, um salmo messiânico, ou seja, um salmo que fala da pessoa de Jesus. Então, muitos desses estudiosos que abarcam esse pensamento, eles vão discorrer sobre a pessoa de Jesus e o seu sofrimento. Então, o salmista, de forma profética, ele faz aqui, através da sua canção, uma oração pelo rei, aquele que ia se despir de toda a sua glória, de todo o seu esplendor, para vir a esse mundo aqui, se entregar pelos pecadores. E nessa tarefa, o nosso mestre, o nosso Senhor, ele padeceu sofrimento, tribulações. Então, em paralelo a isso, nós temos o contexto histórico. O contexto histórico vai nos falar que a oração aqui, por intermédio do rei, é para que o Senhor o guarde. Então, é uma oração preparatória para uma batalha, para uma guerra. Então, não é de hoje que as pessoas, quando vão enfrentar uma guerra, quando vão enfrentar uma peleja, quando vão enfrentar um grande desafio, se preparam através da oração. E a oração, outro dia, eu ouvi uma frase fantástica. O que é a oração? A oração nada mais é do que a declaração de alguém da sua dependência, entendendo a sua finitude e a sua pequenez, se coloca diante do Eterno, se coloca diante daquele que é grande e poderoso e que pode fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Então a oração é uma declaração de dependência. A oração é quando nos aproximamos diante de Deus e assumimos, declaramos que nós não somos suficientes, que nós não conseguimos, mas com a ajuda dEle, com a graça dEle, com o poder dEle estendido sobre nós, nós conseguimos passar por todas as situações dessa vida. Então é uma oração que está antecedendo uma batalha, uma peleja. É claro, irmãos, que é uma ideia que está muito distante de todos nós aqui, não é? Imagine, eu não sei se existe alguém aqui que já participou diretamente de uma guerra. E quando eu falo participar diretamente de uma guerra, eu estou aqui apelando para a literalidade. Eu não sei se alguém aqui já foi um soldado, já empunhou uma arma, já esteve no fronte da batalha. Eu não sei se alguém aqui já esteve no campo da batalha, não é? Eu acredito que não. Mas nós podemos imaginar como isso era tenebroso para essas pessoas. Porque muitas coisas estavam aqui envolvidas. Existiam os aspectos espirituais, religiosos, políticos, econômicos, não é? Então tudo girava em torno da guerra, porque a nação perdedora, muito provavelmente, ela teria toda a sua terra invadida, dominada, aqueles que não morressem seriam rendidos, escravizados, eles teriam que pagar impostos para aquela nação que venceu a guerra. Então, ao longo da história, ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, quantas guerras foram travadas? Então, imagine que o rei aqui está diante de uma batalha e que ele não sabia se sairia vencedor,
se sairia vivo, se os seus soldados triunfariam. Então tudo isso vem em sua mente e por isso a oração. Lembra o que é a oração? Na frase aqui citada, a oração é uma declaração de dependência. Então eles colocaram, não é, na oração essa guerra. Então eu queria chamar propriamente aqui a atenção dos irmãos a partir do verso de número 7, onde foi lido, não é? Então no texto nós temos: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Se você puder ficar com a sua Bíblia aberta nesse texto, faça isso, por favor. Meus irmãos, há um detalhe aqui em duas palavras que a gente precisa explorar para entender a totalidade, ou pelo menos chegar perto disso, desse texto. Segundo alguns estudos, essas duas palavras que aqui aparecem, a palavra carros e a palavra cavalos. Segundo alguns estudos, carros aqui se refere a uma máquina de guerra utilizada no mundo antigo. Carro era a máquina de guerra mais temida nos dias de Davi. Essa máquina de guerra, ela era armada nas suas laterais com foices. E aonde essa máquina de guerra passava, ela passava ferindo os homens como se estivesse aparando uma grama. Então, decepava os homens, cortava os homens ao meio, mutilava os homens e destruía tudo que estava à sua frente. Então, as nações pagãs que se utilizavam dessas máquinas de guerra, elas ostentavam que poderiam vencer um oponente muito facilmente, devido a essa estratégia, esse recurso, esse instrumento utilizado no campo de batalha. E nós temos também a expressão cavalos. Os cavalos, eles eram utilizados como guerreiros velocistas. Um guerreiro que estava montado sobre um cavalo poderia se deslocar facilmente no campo de batalha e com armas em mãos eles poderiam destruir um inimigo facilmente. Então, o que está sendo dito aqui é uma declaração de uma confiança inabalável. E aí nós voltamos para o texto que diz: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Então, se de um lado estava a nação pagã, que seria oponente do exército do Deus vivo, do outro lado estava o exército que levantava a bandeira do Senhor dos exércitos. A diferença é que de um lado a nação pagã estava confiando em seus carros, estava confiando em seus cavalos, estava confiando nos seus instrumentos potentes de guerra, mas este rei, ao se preparar para a batalha e para discursar para os seus guerreiros antes dela iniciar, ele está fazendo uma declaração de confiança inabalável. Ele está dizendo: ei, alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas não se apequenem, porque nós faremos menção do nome do Senhor dos exércitos. Então, nesse texto, meus amados irmãos, vale aqui ressaltar que é provável que ao construir esse cântico, é provável que ao construir essa melodia, Davi tenha se lembrado como um homem de Deus que era consultor das leis de Deus. Ele tenha lembrado das guerras e de um mandamento dado a Moisés por Deus lá no livro
de Deuteronômio capítulo 20, verso 1, quando Moisés disse ao povo: quando vocês saírem para combater os inimigos, e virem que eles têm mais soldados do que vocês, e que têm muitos cavalos e carros de guerra, não fiquem com medo deles, pois o Senhor nosso Deus, que os livrou do Egito, está convosco. Então, Davi certamente conhecia esse texto, e está claro aqui, meus amados, que a confiança de Davi e de seus guerreiros está no nome do Senhor. E você pode se lembrar comigo, quando Davi ainda era um adolescente, e foi enviado pelo seu pai com algum lanche, alguma provisão, para saber como os seus irmãos estavam no campo de batalha. E quando aquele adolescente chega ao campo de batalha, ele se depara com uma cena intrigante. Um gigante com quase 3 metros de altura está gritando, e o exército hebreu está atemorizado. E aquele gigante gritava: dá-me um homem para pelejar. E Davi então foi informado que já há quase 40 dias aquele gigante filisteu estava gritando, pedindo um homem para pelejar, e nenhum hebreu se apresentou para enfrentá-lo. Davi então inquiriu, questionou, perguntou o que estava acontecendo, foi repreendido pelos seus irmãos, mas rapidamente ele se coloca na condição de candidato para enfrentar aquele gigante filisteu. E quando Davi está diante daquele gigante com a funda e algumas pedras, ele então ouve do gigante o seguinte: você vem comigo a mim com pau, com varas, eu sou por acaso algum cachorro? Então Davi olha para ele e diz: você vem a mim com escudo, você vem a mim com espada, mas eu vou a ti, eu vou a ti, eu vou a ti, em nome do Senhor dos exércitos, do Deus vivo de Israel. Então a confiança de Davi, desde a sua tenra idade, não é na espada, não é na armadura, não é no capacete, não é no escudo, mas a confiança de Davi está posta em Deus, uma confiança inabalável. A confiança deles está calçada no nome que está acima de todos os nomes, o nome que faz a terra tremer, o nome que faz o mar agitado se acalmar, o nome que é celebrado no céu e na terra, o nome que naquele grande dia todo joelho se dobrará e confessará o seu senhorio. O príncipe Emanuel, ele é digno de receber toda a nossa confiança, porque ele é o nosso escudo. Eu tenho alguém aqui que o vê dessa forma? Tem alguém aqui nessa noite que o vê, que o tem dessa forma? Ele é o nosso escudo, ele é a nossa rocha, ele é a nossa única esperança, o príncipe Emanuel. E a pergunta que eu faço a você, meu irmão, minha irmã, que está aqui, que está assistindo possivelmente esse culto na internet agora, ou que poderá assistir depois, a pergunta é: onde está firmada a sua confiança? Aonde está depositada, meu irmão, minha irmã, a sua confiança? Por que pergunto isso? Porque infelizmente muitos, até entre nós, têm se divorciado dessa verdade.
Muitos andam confiando no braço da carne, firmando suas esperanças e fé nas coisas que são dessa vida somente. Pessoas que confiam no que tem de recurso financeiro, econômico, político, social. Pessoas que se valem de aspecto terrestre para se ver em tranquilidade, em sossego. Mas vemos no texto que esses homens, embora fossem homens experientes na batalha, fossem homens que sabiam manejar bem uma espada, uma lança, um escudo, sabiam sobre as estratégias de um campo de batalha, eles não se valiam de nada disso, mas eles preferiram, eles optaram, eles escolheram se refugiar em Deus. Eles preferiram usar o Senhor como um nome forte para ser o seu escudo, a sua rocha, a sua fortaleza, o seu refúgio verdadeiro. Mas o texto continua, meus amados, dizendo: uns se encurvam ou encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. São ideias opostas aqui apresentadas, são ideias controversas, porque uns encurvam-se e caem, mas nós, o texto não está dizendo que nós não podemos cair ou que não vamos cair. O texto está dizendo que nós nos levantamos e estamos de pé. Porque há de ser considerado que ao longo da vida nós podemos escorregar, nós podemos tropeçar, nós podemos ter o nosso coração esmorecido, ter ou experimentar uma fase de frieza, mas o texto considera que nós nos levantaremos e ficaremos em pé. Spurgeon, ou Carlos Spurgeon, príncipe dos pregadores, ele disse: como é diferente o fim daqueles cujo a confiança é diferente. Parece redundante aqui, irmãos, mas o que Spurgeon está dizendo é: aqueles que estavam em pé lá no verso 7, confiando em carros de guerras, confiando em cavalos, confiando em fortes e bravos guerreiros, aqueles que estavam em pé, confiando nas coisas desta vida somente, eles se encurvam e eles caem, pois os seus recursos, eles são efêmeros, eles são passageiros e são insuficientes. Ouça essa frase, meu irmão, minha irmã: a força humana acaba, a juventude e a beleza, elas um dia findam, o dinheiro e as riquezas, tudo isso passa, são passageiros. A fama, o status social são ilusórios e desaparecem. E tudo aquilo que um dia foi um diferencial, levará-os sem Deus à queda eterna. Mas nós, a igreja do Senhor, essa expressão aqui, ela tem que fazer algo causar algo de diferente dentro do nosso coração. Porque enquanto tem gente se encurvando e caindo, o texto apresenta: mas nós. Porque com a igreja é outra conversa. E aqui eu estou aplicando já o texto: mas nós, com a igreja é uma outra tratativa. Mas nós nos levantamos. E aí pode ser que alguém aqui já esteja no início de 2024, se sentindo em verdadeiro fronte, num campo de batalha. Talvez o ano começou agora, o mês está no finzinho, mas parece
que 12 meses já se passaram, tanta coisa já aconteceu, tanta tribulação, tantas novidades, tanta coisa ruim acontecendo, mas o texto nos provoca a pensar, mas nós nos levantamos. Mas nós nos levantamos. E eu quero dizer a você aqui nessa noite, não importa o tamanho da sua queda, não importa o tamanho do seu tombo, sempre haverá a oportunidade para se levantar e permanecer firme. Sempre haverá uma oportunidade, porque o nosso Deus, Ele está sempre abrindo portas. O nosso Deus está sempre oferecendo mais uma chance. O nosso Deus está sempre dando novas condições e oportunidades. Então a confiança que é inabalável, ela não está pautada nas circunstâncias da vida. Vocês vão se lembrar daqueles 3 jovens hebreus que estavam no cativeiro. Foi dada uma ordem, eu vou falar o texto aqui, a história muito superficialmente, porque todos conhecem. Foi dada a ordem, após a edificação de uma grande estátua, foi dada uma ordem que, ao tocar a música, todos deveriam se dobrar diante daquela estátua. Tocaram a música e naquela praça a multidão se dobrou, se encurvaram, caíram diante da idolatria. Mas 3 jovens hebreus não se dobraram, ficaram em pé. Essa notícia chegou ao rei, e o rei, furioso, ordenou que o chamassem. E então o rei perguntou: por que é que vocês não dobraram os joelhos? Eles disseram: não podemos. Porque a confiança inabalável, ela não está pautada na circunstância. Se está tudo certo, eu sou crente. Se está tudo certo, eu sou de Deus. Se está tudo certo, eu dou glória a Deus. Se tudo vai bem, então o sorriso está apresentado, fixado em meu rosto. Isso não é confiança. Isso pode ser positivismo. Pode ser até uma pessoa que tenha um aspecto positivo para ver a vida. Mas isso não é confiança. Porque a confiança inabalável não está na situação, mas está no Deus poderoso que está sentado no trono, invisível, mas real, e que trabalha dia e noite por aquele que neles esperam. Então aqueles 3 jovens foram ameaçados: aqueçam o fogo da fornalha 7 vezes mais, a música vai tocar novamente, e se vocês não se dobrarem, vocês serão lançados na fornalha. E aqueles 3 jovens, então, Sadraque, Mesaque e Abednego, ouviram daquele rei o seguinte: se eu lançar vocês dentro dessa fornalha, eu quero ver quem é o Deus que poderá poupar vocês. E aí é que a expressão, a resposta, escute-me por favor, toda situação de adversidade exige uma resposta. E qual foi a resposta desses 3 jovens? A resposta foi: ó rei, fica sabendo que nós não vamos nos dobrar de jeito nenhum. E se nós formos lançados e Deus não nos livrar, não tem problema, vamos morrer como churrasquinho, mas a nossa confiança não finda, não acaba, não se esvaire, porque confiamos no nome do nosso Deus. E você sabe o fim da história. Eles foram lançados, e aquele que está no trono, irmão, Alamanara séria,
Uramante orebalava surimicandaramanai. Aquele que está no trono, ele trabalha para aquele que neles confia. Olhe para mim, pelo amor de Deus. A Bíblia diz que aquele que confia jamais ficará confuso, jamais será envergonhado, jamais ficará confuso. Você pode estar passando a pior prova da sua vida. Confie nessa noite, confie, porque o quarto homem da fornalha está com você. Então não importa o tamanho da sua vergonha hoje. Não importa, irmão. Não importa o que o seu vizinho ouviu e viu. Não importa o que o seu colega de trabalho viu, pelo que você passou. Não importa o que está acontecendo no seu ministério hoje. Eu venho aqui para entregar essa palavra de Deus para você. Deus vai te dar condições de você se levantar e andar com a cabeça erguida. Deus não vai deixar você morrer com a cabeça baixa. Deus vai te levantar, então confie. Confie, porque a igreja, assim como o nosso mestre, que passou por grandes tribulações, oh aleluia, alamandorecaia séria, assim como o nosso mestre, que passou por grandes tormentas, grandes tribulações, porque enquanto esteve nesse mundo era 100% homem, 100% Deus, e como tal, teve fome, teve cansaço. E você sabe o fim da história. Eles foram lançados.